Fechando contratos high ticket pelo Instagram. Muito prazer, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Malu Camisasca, sou mentora de donas de agência e também fundadora de uma. E se você quer saber como fechar contratos de mais de 5, 6, 7 mil reais na sua agência usando o Instagram, fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te contar. Primeiro tópico aqui é organizar a base, organizar o seu Instagram. O seu Instagram é a sua vitrine. Então você precisa fazer coisas intencionais para deixar ele bem posicionado para receber o seu perfil de cliente que vai pagar esses contratos high ticket. Primeira coisa, a bio do Instagram. Eu gosto de ajustar a bio do Instagram para quê? Primeiro, ter uma bio do Instagram super clara. Como assim, Malu? Claro. Você tem que ter uma promessa do que você faz. E como seria isso na prática? O seu cliente chega até você, até a sua empresa, aqui no ponto A, onde ele tem dores, onde ele tem sonhos, onde ele tem desejo, e ele deseja ir até o ponto B, que é a vida que ele gostaria de ter se ele já tivesse resolvido esses problemas que ele tem. A sua empresa, o seu serviço é a ponte que vai levar ele até aqui. A sua promessa vai deixar clara isso. Ou seja, por exemplo, a promessa que está na minha bio do Instagram nesse momento é assim: uma agência com mais lucro e menos estresse. Essa promessa, ela diz o quê? Aquilo que eu faço para quem vai comprar os meus infoprodutos, que são donas de agência que desejam ter mais lucro e menos estresse. Isso está claro aqui. Outra coisa, destaques. Os seus destaques devem ter prova social, quais os serviços você vende, se é página de venda, se é tráfego, se é funil de venda, se é conteúdo, se é posicionamento, se é consultoria, enfim, o seu portfólio, né? Aquilo que você oferece de fato para aquela pessoa tem que estar claro, porque a pessoa deve chegar no seu Instagram e entender claramente aquilo que você faz, aquilo que você entrega. Por quê? Se for o seu perfil de cliente ideal, ele vai chegar, vai entender, vai ver se aquilo é para ele ou não. Ele tem duas opções: ou ele vai começar a te seguir ou ele vai sair, tá? Se você tem muitas informações confusas ali no seu Instagram, se não produz conteúdo de maneira intencional, se tá tudo bagunçado, quando o perfil de cliente certo chegar, ele não vai entender aquilo que você vende, vai faltar clareza para ele. Então ele vai fazer o quê? Vai embora e vai buscar aí o seu concorrente, tá? Então clareza é fundamental. Deixar essas informações em destaque. Eu gosto muito de deixar em destaque também estudos de caso, tá? Tanto dos seus clientes quanto de outras empresas. Por exemplo, dá para fazer estudo de caso de estratégias de marketing de grandes empresas, né, da Apple, da Coca-Cola, enfim, você pode trazer esses estudos de caso. Para quê? Para deixar claro que você sabe do que você está fazendo, tá? Eu gosto muito de deixar destaques sobre vendas, sobre posicionamento, sobre técnica de vendas, sobre follow-up. Por quê? Porque é isso que eu vendo. Então, quando o meu cliente chega ali no meu Instagram e vê vários destaques com o meu conhecimento sobre aquilo, entre a Malu, que está mostrando todo esse conhecimento ali, todo esse know-how, e um fulaninho qualquer que tem uma agência ali, quem você acha que ele vai escolher? Esse cliente qualificado, que tem dinheiro para poder investir. Ele vai conhecer, ele vai investir naquela pessoa, naquela empresa que aparenta ter mais conhecimento e experiência, tá? Então, isso é essencial. Ah, Malu, eu tô começando a minha agência agora, não tem prova social, não tem case, não tem essa experiência toda, o que eu faço? Você só não vai colocar as provas sociais lá, mas estudo de caso dá para você fazer, dá para você estudar bastante, né, sobre esses pilares, conteúdo, posicionamento, venda, pós-venda, tráfego, funil, e passar esse conhecimento ali no seu Instagram sobre branding, enfim, e deixar em destaques. Você só não vai explorar as provas sociais por enquanto, até você começar a ter isso daí. Mas para você ser autoridade, você não precisa ter muitos cases ainda, porque você vai estar construindo. Mas o que mais importa é esse conhecimento e essa fome de colocar em prática e fazer as coisas acontecerem. Porque quando você está passando um conteúdo, quando você está fazendo uns stories ali, a pessoa sabe quando você está insegura. Nosso cérebro é muito bem treinado para captar pessoas inseguras, para captar inseguranças. Então, tom de voz firme, postura, mesmo que você esteja iniciando, mesmo que você esteja ali se tremendo para poder fazer uma reunião de venda,
para poder fazer uns stories ali, mas eu quero postura, tom de voz firme e vai passar a informação com segurança, porque isso é essencial para você transmitir ali a autoridade, tá? Então, se você está iniciando as provas sociais, você vai colocando mais para frente e não tenha medo por isso. Não deixe isso te travar, tá bom? Porque não tem problema. Vou fazer uma confissão aqui, que acho que só minhas mentoradas sabem isso. Poucos leads, né? Poucos possíveis clientes meus pedem prova social. Pouquíssimos. Por quê? Porque eu tenho tanta firmeza na hora da venda, tanta convicção, eu tenho tanta autoridade naquilo que eu estou falando, que eles esquecem de me pedir prova social, porque não importa. Então, se você vende bem, se você tem essa autoconfiança, seus clientes vão te pedir prova social muito raramente. Então, não deixe isso te travar, tá bom? Inclusive, lá no meu perfil do Instagram, você vai conseguir ver alguns cases ali das minhas mentoradas que ajustaram posicionamento e ficou assim, uma diferença gritante de autoridade, um perfil bem posicionado, ele vende, tá bom? Inclusive, se você deseja aprender como se posicionar, como atrair o cliente certo até a sua empresa, já clica no link aqui abaixo e faça a sua aplicação para consultoria gratuita com o meu time, tá? Onde meu time vai fazer um diagnóstico completo aí da sua operação, da sua agência e te ajudar a ajustar os pontos que precisam para você escalar, tá bom? Então já clica aqui embaixo no link e faça a sua aplicação. Voltando ao assunto aqui, segundo pilar, conteúdos intencionais. Eu acredito que o seu conteúdo ele serve para duas coisas, para vender e para aumentar o nível de consciência da audiência para ela comprar de você em algum momento, tá? Fora isso, é perda de tempo, porque pelo menos eu estou ali no Instagram para vender, para fazer negócios, porque eu tenho coisas muito mais interessantes para fazer na minha vida. Tocar piano, ficar com ela, viajar, sair com os meus amigos, do que ficar ali fazendo conteúdo para o Instagram. Então, se o seu conteúdo hoje não vende, opa, você está perdendo seu tempo. E Malu, como que eu faço para ter conteúdos que vendam? Primeira coisa é clareza. Vocês vejam que eu estou falando de clareza aqui várias vezes, porque isso é essencial no marketing. Eu quero que você tenha clareza do seu perfil de cliente ideal. Por exemplo, na Even, que é a minha empresa, a gente atende médico. Eu tenho muita clareza de como é esse público, quais são as dores, tá tudo descrito, tenho tudo documentado. Quais são as dores desse nicho, quais são os desejos, o que eles já tentaram fazer e não deu certo. Detalhe, um médico que está iniciando na carreira, que acabou de sair da residência, ele tem dores e desejos muito diferentes daquele médico que já é dono de clínica e já está em outro patamar. Então, eu devo pensar, qual desses dois eu quero atrair? Eu quero atrair esse médico aqui que já é dono de clínica, que tem potencial para me pagar. Então, quais os desafios que essa pessoa aqui enfrenta? Porque se você não tiver essa clareza, você vai produzir conteúdo que não vai atrair o perfil de cliente que você quer. Se eu fizesse o conteúdo no meu Instagram só falando de médico, para você parar de atrair cliente de plano de saúde, com quem eu estou comunicando com esse conteúdo? Eu estou me comunicando com aquele médico que atende plano de saúde. Esse médico vai ter condição de me pagar? Não vai. Agora, se eu vir e faço um conteúdo assim, você é dono de clínica e não consegue fazer o seu time comercial performar? Saiba que com a metodologia da Even, você consegue aumentar em até 3 vezes a performance do seu time e melhorar a taxa de conversão da sua clínica. Se você tem interesse, clique em Saiba Mais. Eu já vou atrair um cliente totalmente diferente com esse conteúdo em si. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu quero que vocês passem a produzir conteúdo meio e fundo de funil. Evita o conteúdo topo de funil que vai falar com a massa, porque geralmente você só vai atrair gente curioso e que não vai ter condição de te pagar. Aqui, eu vou espelhar aqui na tela um print aqui do meu feed, dos meus conteúdos. No meu Instagram, eu tenho 2 TCIs, 2 perfis de cliente ideal. Um são donas de agência, que eu vendo meus infoprodutos, e outros são médicos, que eu vendo para a Even. Vocês vão notar que todos os meus conteúdos, eles são muito claros em para quem é e são sempre meio e fundo de funil. Como, por exemplo, esse conteúdo aqui. A headline é: médico, você atrai leads desqualificados? Com quem eu estou comunicando quando eu faço um conteúdo desse?
Eu estou comunicando com um médico que já investe em marketing, provavelmente ele já tem uma agência, não está satisfeito porque a agência só manda lead desqualificado para ele. Então, quando eu pego esse conteúdo e eu anuncio, eu impulsiono, quem eu atraio? Médicos que já têm nível de consciência alto porque já investe em marketing e está insatisfeito. Então, a chance de eu conseguir levar essa pessoa para uma reunião e fechar com ela é muito grande. Isso que eu quero dizer com conteúdos intencionais, muito claros para quem é, porque eu sei que essa é uma dor do meu público. Então, eu uso justamente essa dor para produzir conteúdo. Agora, outro conteúdo aqui sobre donas de agência. Vamos lá. Como cobrar mais caro nos serviços na sua agência de marketing. Esse conteúdo aqui, ele é muito específico para meu perfil de cliente ideal e eu sei que ela sofre com essa dor. Muitas vezes ela não sabe precificar os serviços dela. Então, através desse conteúdo, eu estou comunicando com esse perfil de cliente ideal e eu vendo os meus produtos como solução para esse problema que ele enfrenta. Então, quando eu faço isso, eu atraio justamente a pessoa certa até mim. E esse conteúdo acaba gerando uma levantada de mão, como, por exemplo, ela curtir, ela começar a me seguir, ela me mandar um direct. Então, eu entro abordando essa pessoa, mostrando para ela que eu tenho a solução e levando para uma reunião. Assim, você consegue fechar contratos high ticket. Porque high ticket se vende no 1 a 1. High ticket se vende em uma reunião, onde você segue um passo a passo para poder fechar esse contrato aí. Então, quando você muda esses conteúdos, coloca conteúdos intencionais, mais fundo de funil, com clareza, o seu conteúdo passa a atrair exatamente o tipo de cliente que você quer. E esse cliente é aquele cliente high ticket que vai fechar um bom contrato com a sua agência. Fez sentido? Terceiro e último tópico aqui. Você deve ter funis de prospecção sempre ativos. Inclusive, esse foi o tema do nosso último vídeo. Se você não viu, já corre lá para poder ver. Não adianta nada eu ter um ótimo posicionamento, não adianta nada eu ter ótimos conteúdos se eu não tenho demanda de pessoas chegando no meu perfil. Quem vão ver esses conteúdos se eu não tenho funil rodando? Se eu não tenho essa atenção ali voltado para o meu conteúdo, para aquilo que eu vendo, para as minhas ofertas, para a sua vitrine. Então, sempre ter funil de venda rodando. Não importa se você tem R$10 no dia para investir, se você tem 50, se você tem R$1.000 no dia para investir. Deve sempre estar rodando funil de prospecção. Para quê? Para chegar a demanda de seguidores, de pessoas diretamente no seu direct, de pessoas diretamente na sua página de venda, no seu WhatsApp, pessoas qualificadas, porque você já ajustou seu posicionamento e já ajustou seus conteúdos, então vai parar de chegar curioso e você vai começar a direcionar essas pessoas para a reunião de venda e lá você vai fechar contrato. Então é tão simples quanto isso, pessoal. 3 passos: ajustar o posicionamento, ajustar os seus conteúdos e plugar funis de prospecção para poder criar demanda de pessoas interessadas nos seus serviços. Fazendo isso, você consegue sim fechar contratos high ticket, começar a aumentar o seu faturamento e aí a gente começa a entrar na escala. A gente entra em delegar, em ter time, enfim. Mas o pilar de fechar contratos high ticket são esses 3, tá bom? Então é isso, espero que eu tenha te ajudado. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você chegou até o final, de se inscrever no canal que toda quinta-feira sai conteúdo novo aqui. Não se esqueça também de me seguir no Instagram. Se você tem interesse em ajustar a sua agência, já clica aqui para se aplicar para a consultoria gratuita com meu time, que eu consigo te ajudar nisso também. E é isso. Fico por aqui e até semana que vem. Um beijo!